Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um completo estar de bem-estar social, físico, emocional e espiritual. Por isso que a microsemiótica irídia trabalha principalmente com psiconeuroendócrino-imunologia. O profissional da área da saúde que analisa a íris, ele vai fazer esse trabalho, psiconeuroendócrino-imunologia. E quando ele está apto a fazer isso, ele vai analisar o tecido irídio para saber como ajudar as pessoas. Então, dentro disso, nós vamos ler essa frase, nós todos juntos. Simplificar significa eliminar o desnecessário, para que o necessário se manifeste. Muitas pessoas querem ter uma boa saúde, querem ter prosperidade na vida, mas querem carregar tudo dentro de si. Não abre espaço para o novo. É muito importante você saber de onde você veio e para onde você vai. E a íris, através desse tecido e dessa estrutura bioeletromagnética e bioeletroquímica, que é a banda do sistema nervoso autônomo, aonde eu estou passando o mouse aqui, me mostra, me revela o histórico epigenético de uma pessoa. Todo sinal que provoca introflexão gera apoptose celular e dá contração muscular. Todo sinal que gera estroflexão gera um aumento do tecido de uma pessoa e frouxidão do sistema muscular. É muito importante termos isso em mente. Então, pessoal, como eu falei na íris anterior, na abertura, nós precisamos entender esse campo bioeletromagnético, bioeletroquímico, aonde registra todo o nosso histórico de vida. Em seguida, a orla pupilar interna, que revela a minha genética, a pupila se está em miose, se está em midríase, e a constituição de uma pessoa. Porque quando eu tenho esse conhecimento, eu começo a transformar a minha vida, porque eu começo a saber quem eu sou, ok? Flor de íris. Para nós começarmos a observar demais íris, então nós vamos ler junto aqui. Seus traumas, choques, decepções, decisões, emoções, traçam suas decisões, traçam o seu futuro. Os choques, os traumas, eles nos geram paralisação. Quando uma pessoa está passando por um trauma, por um choque, a coloração dela muda e ela fica estática. Você pode observar uma pessoa que passou por um trauma que ela para, ela trava. E ela pode começar a tomar decisões errôneas na vida. Decisões que não levam ela a lugar nenhum. Então, todas as pessoas querem saúde, como você está lendo aqui, sucesso e felicidade. Mas poucos realmente se questionam onde encontrá-los. O que é saúde? Saúde é movimento. Pessoas que têm saúde, elas se movimentam, elas andam, elas criam projetos, elas desejam algo a mais na vida. E o que é sucesso? O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. Cada um tem sua história de sucesso. Felicidade. Como é a sua felicidade? O que é felicidade para você? Aonde você está buscando? Você coloca a sua felicidade na mão dos outros? Ou é você que toma conta da sua vida? Muitos procuram pelas respostas de saúde, sucesso e felicidade fora de si, quando no fundo as respostas estão dentro de nós. E aqui é a maravilha para mim. Estão nos nossos olhos. Nossas íris revelam as respostas que nós buscamos. Você analisa as suas íris. Você tem a imagem das suas íris para conversar com a sua alma humana? Isso é muito importante. Porém, aqui que nós nos deparamos com um grande problema.
que muitos não aprenderam, né? A encarar você mesmo. Ninguém nunca lhe ensinou como a mente funciona. Por que você procrastina? Por que você desanima? Por que você sente raiva, medos e mágoas? E magoa quem mais você ama? Tem muitas pessoas que me procuram por causa de labirintite. É interessante que na nossa vida moderna, no século XXI, labirintite, que parece uma patologia simples, ela vem por causa do estresse, que são pessoas que não pensam nelas mesmas. Elas pensam sempre nos outros e esquecem delas. E você vai observar que íris que não apresentam um ângulo de fluxo elevado, elas têm a tendência de procrastinar, de esquecerem delas, e daí surge a labirintite. E você precisa aumentar a quantidade de noradrenalina para que ela não se procrastine mais. Mas a minha pergunta é: você está se procrastinando? Ninguém nunca te ensinou a gerenciar suas emoções, sua saúde física e como viver em plenitude. Mas isto está prestes a acabar, porque eu espero que você, observando a sua íris, você vença esses obstáculos da vida. A terapia Flor de Íris leva você a ter liberdade. Você que está me assistindo agora, coloque a sua mão em cima do seu umbigo. Colocou? A tua região umbilical é a sede da tua liberdade. Você já observou que muitas pessoas têm problemas de obstipação intestinal e nada resolve? Porque ela tem um trauma na parte do id. E quando eu prescrevo terapia Portal do Tempo, junto com lactobacilos, e a pessoa massageia essa região da liberdade, o intestino dela volta a funcionar. Agora coloca a tua mão na parte da tua garganta, porque a tua voz é o que te dá segurança quando você fala, quando você expõe o que você quer. E muito dos problemas de tireoide estão relacionados a engolir sapos. Então a minha pergunta é: você se expressa bem? Na tua íris, na região da tireoide, paratireoide, tem algum sinal que te impede de ter segurança? Aqui nós trabalhamos com a terapia proteção e equilíbrio. Agora coloque a sua mão entre as sobrancelhas aqui, ó, bem no meio da fronte. Essa daqui é a área nossa da sabedoria. Quando você analisa a íris e a parte superior da íris está com o maior número de sinais, você está tendo um problema de sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Tem muitas pessoas que têm muita sabedoria, mas não têm inteligência. Aqui nós trabalhamos com a terapia Master. 3 situações que mais destroem o ser humano: ignorância, raiva e falta de projetos. E a Íris revela isso. E aqui vem a nossa pergunta: como você está? Você está bem? Você está conquistando o que você deseja? Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua felicidade? Como é que está o seu sucesso? Pessoal, se alguém quiser comentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Vamos à primeira íris? Primeiro fator na íris. Eu estou vendo um mundo macro. Qual que é a constituição dessa íris? Não importa muito a doença da pessoa. Eu já perguntei para essa pessoa o motivo que ela veio fazer a consulta. Porque quando alguém vem se consultar, a gente pergunta na ficha: qual o motivo principal que você veio consultar? Como anteriormente algum colega falou, parece que tem terapeutas ou as pessoas pensando que temos bola de cristal. Isso é ciência. Ciência não tem bola de cristal. Então, o primeiro fator que eu preciso entender é: a íris me revela a causa de uma patologia e de um desequilíbrio.
A íris não me revela sintomas, a íris me revela causa. Então, eu conhecendo a constituição de uma pessoa, eu vou saber quais são os melhores alimentos para essa pessoa e quais não são os melhores alimentos para essa pessoa. Aqui nós já temos algo que pode ajudar muito uma pessoa. Aí nós vamos observar a pupila de uma pessoa. Se a pupila é em miose ou midríase. Quando a pupila está em miose, pupila pequena, a pessoa está me indicando que é o sistema parasimpático dela o que está comprometido. Se fosse uma pupila em midríase, uma pupila grande, então é o sistema simpático. Quando eu tenho uma pupila em miose, são pessoas que a nível mental, emocional, buscam respostas fora. Quando eu tenho uma pessoa com pupila em midríase, uma pupila grande, que é o simpático da pessoa, me indica que a pessoa busca as respostas internas. Pupila em miose me leva à contração dos metâmeros. Pupila em midríase me leva em relaxamento dos metâmeros. Em seguida, eu estou observando a orla pupilar interna dessa pessoa. A orla pupilar interna me indica a genética de uma pessoa. E se eu tenho essa genética, né, cromossomo X, cromossomo Y, né, que vem um do pai, outro da mãe. A minha íris direita corresponde ao masculino. A minha íris esquerda corresponde ao feminino. Só por aí eu já consigo saber quais são os traços e patologias que uma pessoa traz, se é materna ou se é paterna. Então, por exemplo, se um pai ou uma mãe tem diabetes, é provável que o filho ou o neto pode ter essa continuação. Mas a diabetes não é somente física. A diabetes também é emocional, porque a diabetes está relacionada com a mágoa. Tá ok? Quarto ponto de uma análise de uma pessoa. Observar onde é que está o ângulo de fluxo dessa pessoa. Porque aqui eu tenho a banda de sistema nervoso autônomo, tá? Que antigamente se chamava de colarete, uns chamavam de franja. Atualmente, o nome científico é banda do sistema nervoso autônomo. E a visualização dessa banda de sistema nervoso autônomo se chama ângulo de fluxo. E essa íris aqui é interessante, ó. Acompanha o mouse. Olha só, você está observando aqui o ângulo de fluxo dessa pessoa, ó. Essa linha, né? Esse campo bioeletromagnético, bioeletroquímico. Mas por que que aqui eu tenho essa visualização e em outra área eu não tenho? A parte inferior corresponde ao id, a tua região do umbigo para baixo. O id são os nossos desejos, as vontades nossas de ordem erótica, sensual, as nossas vontades de conquistas, de ir para frente, de construção. E isso está me indicando que essa pessoa, ela bloqueia a prosperidade dela. E ela deixa se influenciar mentalmente por outras pessoas, porque aqui ela não apresenta o ângulo de fluxo elevado. Então, pessoal, essa é uma parte que a gente começa a observar por que de repente é uma pessoa que tem dores nas pernas, por que ela trava a musculatura inferior do corpo. Então, eu dividi a íris em 3 partes. Né? Começamos desde a constituição, agora observamos a banda do sistema nervoso autônomo. Se eu observar aqui, ó, a parte que tem o maior número de sinais e a coloração mais forte está na parte superior, superego, que pega do pescoço para cima do corpo. Certo? Então, essa pessoa, independente do que ela sente, do motivo principal que ela foi fazer a consulta, eu preciso trabalhar
nutrição da constituição hematógena. OPI correta. Trabalhar essa formação de gerotoxon que a pessoa tem. O gerotoxon, ele diminui o calibre das artérias de uma pessoa, tá certo? E quando eu faço isso, então eu observei. Aqui ela tem o maior número de sinais. Então eu preciso de uma terapia master, certo? Eu vou precisar de uma unidade de portal do tempo, por causa das introflexões e traumas que essa pessoa tem, proteção e equilíbrio, tá? Porque o ângulo de fluxo dessa pessoa é baixo, do oxigênio, para liberar a parte das artérias dessa pessoa e limpar o corpo humano dessa pessoa, tá certo? E a OPI da pessoa. Aí, se ela tem dores, se ela tem inflamações, aí o outro remédio vai ser complementar à terapia. Deixa eu só ver aqui que tem bastante pessoas perguntando. OP2. Pode confirmar que quando você faz a medida, ela vai de 75 microns a 249 microns, tá ok? A OPI2 é uma composição de manganês, cobre e OAC, além de ter 41 oligominerais na composição da OPI, tá ok? Então, nós estamos observando uma pessoa que tem uma constituição hematógena, maior número de sinais na parte superior, introflexão. E qual que é a íris dominante dessa pessoa? Lembrem-se que eu falei antes. A íris direita corresponde ao lado masculino, a íris esquerda ao lado feminino. Porém, uma íris dominante direita, masculino, me leva no cruzamento dos hemisférios cerebrais ao hemisfério cerebral esquerdo. Uma pessoa com tendência matemática, lógica. Tá? E quando ela não apresenta esse ângulo de fluxo elevado aqui em cima, é uma pessoa que tenta ser controladora, porém não se permite que absorva informações para ela mesma, para ter prazer na vida. Quantos oxigênio a pessoa deve tomar por ano? Ou tratamento, professor? Se ele for canhoto, inverte-se, inverte. Ok? Olha, pessoal, eu procuro o mínimo de um tratamento para uma pessoa e o menos tempo possível. Nós não fomos feitos para tomar remédios. A terapia Flor de Íris é uma terapia em forma de estoque, tá? Muito potente. E normalmente eu passo 2 vidrinhos de oxigênio para que a pessoa tome num mês. Porque se você estiver acima do peso, você precisa de 40 gotas diluídas em 1 litro d'água, tomado fora do horário das refeições. Eu vou fazer o retorno da pessoa com 28 dias, e se ela estiver bem, estiver melhor, eu não preciso nem repetir a medicação dela. O princípio da terapia Flor de Íris é ensinar o ser humano a viver com seus próprios pés, sem depender de ninguém. Então, se for preciso um tratamento, a gente vai passar por 28 dias, a pessoa vai fazer, voltar, se tiver melhor, nem se repete o tratamento, tá ok? Tem casos, é claro, como uma diabetes, pessoas com oncologia, onde nós trabalhamos de forma integrativa, pode ocorrer uma artrite reumatoide, que se faz um tratamento de 3 a 6 meses, quando se tem esses casos oncológicos, artrite reumatoide. Mas não são tratamentos muito grandes, tá ok? Pode tomar 10 gotas por dia, se for só um caso de manutenção, pode. Depende também muito da alimentação da pessoa, tá ok? Vocês podem ir perguntando, falando, sintam-se à vontade. Ó. As íris que eu mostrei anteriormente, agora estão as duas, uma lado a lado da outra. É interessante, né? A parte de cima, a coloração, a parte de baixo, ela tem maior número de anéis tetânicos e rompimentos. Então, quando ela explode, quando ela tem problemas, ela vai perder energia dessa região gastrointestinal para baixo. Tá certo? Vamos para a próxima íris, pessoal?
Essa íris uma colega colocou hoje de tarde no grupo Terapia Flor de Íris. Aí eu pedi para a Neuza, Neuza, passa aqui para mim, tá? Que eu mostro hoje à noite no encontro. Eu achei muito interessante essas íris. Pertence a uma pessoa de 70 anos, segundo o que a colega passou, tá ok? E que foi consultar com ela porque tem muitas dores na lombar. A lombar fica na parte inferior da pupila, tá? Eu vou mostrar dois mapas a vocês, um de Jensen e um de Riese, tá ok? A diferença dos mapas. Então, se eu tenho um achatamento na parte inferior, na pupila, vai me indicar que eu tenho a lombar com comprometimento. Então, observa essa pessoa, ó, que eu tenho um raio solar aqui em cima, eu cruzo do outro lado, tenho essa psora muito grande, que faz compressão mesenquimal. Aí eu tenho radiais, eu tenho uma fibra prateada. Essa fibra prateada aqui, ó, é diferente de um radial. Observa que ela tem profundidade, é de coloração branca. Então a psora, ela contrai todo o meu mesênquima embaixo, tá? Pegando aqui também parte da bexiga. E a fibra me indica um desgaste muscular e entre a parte das vértebras. Isso causa muita dor a nível físico, porque ele não está tocando esses dois sinais a nível de trauma. O trauma está aqui em cima. Por isso que eu sempre falo, a íris revela a causa. Então, esse trauma aqui, dessa introflexão, desse raio solar, provocando de fora para dentro e de dentro para fora. Observa que a mamãe dele teve um trauma na gestação que ele repetiu na primeira infância e voltou a repetir depois que passou dos 60 anos. Então, esse trauma me contrai tudo. E esses dois sinais vão me contrair a nível físico mesênquima e esse aqui repete a dor. Lembrando sempre, pessoal, que a parte da coluna lombar, ela está relacionada aos meus genitores, aos meus antepassados. Então, quando nós trabalhamos a nível físico, emocional, com psico-neuroendócrino imunologia, nós tratamos o ser humano com medicina personalizada, aonde tratamos o físico e o emocional, os traumas e os choques para que essa pessoa melhore. Essa pessoa fez uma cirurgia de cataratas, por isso que tem esse sinal aqui. Observa aqui na parte superior de ambas as íris que eu tenho lacunas aspargo. Isso aqui é uma lacuna aspargo. Ela vem um raio solar, aqui na ponta forma um desenho tipo um aspargo, e isso me indica uma formação com tendências a pólipos na parte, sendo aqui um homem, na parte da próstata, da parte da bexiga também, junto. Ok? Seguimos. Ah, outra coisa. Olha como cai a parte, colapsa a região superior da íris dessa pessoa. Vamos lá. Esse aqui é o mapa que nós conhecemos mais aqui na América, que é o mapa de Jensen. Volto na íris aqui, ó. Olha como é interessante, ó. Observa esses sinais aqui, ó. Aqui eu estou no hipotálamo, área da vitalidade, depois eu venho da sexualidade e venho da medula. Agora você observa o mapa. Ó. O mapa me indica onde eu vou. Vai sair certo bexiga e região lombar. Então, muitas vezes a gente vai numa região, mas aqui não tem o sinal que está me indicando o problema físico. Mas aqui em cima me indica o reflexo superior para a parte inferior. Aí depois o outro mapa que nós temos, o mapa europeu de Riese, ó, na mesma fórmula, ó, cerebelo, medula oblonga, né? Aqui ele não coloca a área da sexualidade, e a lombar está ligada à área pupilar também. Então essa pessoa, ela sofre da coluna parte física, genética e de traumas. Como é que nós vamos melhorar essa íris? Ah, esse aqui é um mapa para vocês que já fizeram
a parte do curso de íris e constelação familiar dos gêmeos, né? Então, olha só, você precisa ter uma mente fotográfica. Recorda das íris que nós estamos mostrando desse senhor que tem 70 anos e que tem dores insuportáveis na lombar. Vou voltar mais uma vez para você gravar a íris dele. Isso aqui é a íris direita, né? Maior número de sinais, parte superior, reflexo na lombar, uma psora, depois eu tenho uma fibra prateada que me dão muitas dores. Agora, nós vamos voltar lá, ó. Junto. O áudio tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui respostas, perguntas. Pode tomar 10 gotas por dia para o senhor se a pessoa tem 70 anos e, por coincidência, como exemplo dessa íris, tem uma estroflexão e introflexão, seria um trauma aos 10 anos ou aos 70? O trauma é uma repetição. Aquele trauma está ali desde a pequena infância. Se não foi resolvido, ele se repete aos 70 anos novamente. Tá ok? Quando eu estou fazendo tratamento, eu não prescrevo menos do que 30 gotas. Se for para manutenção, pode ser só 10 gotas. Há uma pessoa que não tem nenhuma patologia, uma pessoa que está viajando, está se alimentando, às vezes um outro alimento fora do comum da casa dele, então ele pode usar 10 gotinhas como manutenção, tá ok? Todo trauma que não se resolve, ele se repete, todo trauma, infelizmente, e eu digo assim, é parte até bíblica. Tudo que você não paga, você vai pagar de uma outra forma. Então, se nós pudermos resolver os nossos traumas, nós não vamos passar para os nossos descendentes. Por isso que eu peço tanto ao terapeuta para que ele se trate, para que ele busque o seu tratamento, para que daí ele atenda melhor ainda o seu paciente. Tá ok? Então, todo trauma que não se resolve, ele se repete de uma forma parecida, de um outro jeito. Não é? Então, isso é muito importante se observar. Tenho dúvida, eu também tenho muitas. O senhor falou íris direita é masculino, mas tem um mapa seus que indica feminino. Não entendi. Calma. À medida que você vai subindo um degrau acima, chegando na espiritualidade, ele faz o quiasma óptico lá atrás, que ele se inverte novamente. Mas ali é na espiritualidade. Podemos falar um dia só sobre espiritualidade, tá ok? No caso desta íris, o senhor tem... No caso desta íris, desse senhor, o senhor foi nesse sinal por conta da queixa dele. Sim, ele veio consultar, segundo a colega, por uma dor insuportável na lombar. Quando eu trato essa lombar dele, ele começa a melhorar por consequência das outras funções. Eu sempre digo assim, olha, que a gente precisa aprender, muitas vezes, o passo de bebê. Se eu quiser resolver tudo de uma vez, nem o meu paciente consegue fazer tudo, nem eu consigo resolver tudo, porque eu vou ter que fazer tanta coisa com essa pessoa que não vai ter jeito. Quando eu prescrevo para essa pessoa, vou ver o tratamento dele aqui ainda, por exemplo, tem aquela psora. É fundamental que eu prescreva oxigênio, porque a psora só melhora quando eu diminuo ou paro por pelo menos um mês com carnes vermelhas, frituras e acrescentando o oxigênio. Só que o oxigênio ele não mexe só naquela psora, ele limpa todo o organismo da pessoa. Tá? Quando eu prescrevo a OPI dele, que é uma OPI 5, eu trago ele para esse momento da vida e resolvo a parte dele de minerais que ele precisa para fortalecer. O Vital Harp a nível físico vai tirar as dores imediatamente dele. O portal do tempo melhora aquele trauma que ele tem na parte superior. Então, sim, eu trabalho com a parte da queixa principal dele, sabendo que eu vou melhorar várias outras coisas juntos. Porque eu tenho certeza da terapia que eu tenho e prescrever a terapia correta. Lembre-se da íris dele. Ó. A parte lombar está relacionada aos fundamentos da vida. O lado oposto
relacionado à comunhão. Quem eu preciso perdoar dentro da energia familiar que está no octógono? Aqui já é uma evolução do octágono. Lembra que ele tem vários raios solares na parte superior? Então, ele tem dificuldade de transmutar, de entender o que aconteceu. E isso diminui a criatividade da pessoa, de achar soluções para os seus problemas. Microsemiótica irídia é uma terapia através da íris, multidimensional. Porque eu tenho trabalhado com muitos jovens na área de marketing, na área de criação, que quando você observa sinais, às vezes eles nem têm dores ainda, que você trabalha aqui embaixo a terapia Flor de Íris Portal do Tempo, você aumenta a criatividade deles. Então, às vezes, a gente não consegue resolver um problema num nível, e quando eu subo para um nível seguinte, eu encontro a solução. Porque a doença física, quando chega o problema no físico, é porque ele já passou da espiritualidade para a emoção, para o corpo. Lembrando as leis de Hering, todos que já estudam iridologia, microsemiótica, sabem dessas duas leis que eu vou falar agora. Toda doença se cura de cima para baixo e de dentro para fora, e de acordo com o tempo que ela foi formada. Ok? Então, isso é preciso entender muito bem essa parte. Tem um colega que colocou aqui, tem muita dificuldade de entender, muita dificuldade em OPI. Eu não sei de onde você é, porque eu não vejo os nomes aqui. Mas vamos lá. Próxima semana agora, sem ser essa semana de 7 de setembro, no dia 14 de setembro, a Angel Life, infelizmente eu não vou poder estar presente com eles nesse dia, mas a Angel Life organizou um encontro maravilhoso, prático, em Canoas, aonde vocês vão lá para aprender a tocar na coluna de uma pessoa e fazer na prática a área de OPI. Lá vai estar o Renar, o Lang, o Rafael, a Dirce, a Marlene, todos da Angel Life, com o maior prazer para ensinar vocês. Não percam essa oportunidade. Eu acho que esse é o último encontro prático desse ano. Depois vai ter um curso em São Paulo, com a Niceia. Depois nós temos um encontro com o Dr. Silvano Esguário, em Florianópolis, que é imperdível, tá? Então, assim, ele vai falar, o Dr. Silvano, muito sobre pupila, as mais recentes descobertas da pupila. Mas, colega, é aqui, olha. Pega aqui, tá vendo o meu mouse? Aonde termina a pupila e começa a composição de melanina, então eu tenho uma medida para cada OPI. Existe o programa IrisMake, que também faz essas medidas, quando a pessoa tem dúvidas. Porque aqui as medidas são em microns. Por que essa daqui é uma OPI 5? Porque ela se caracteriza por uma maior composição de melanina em determinadas áreas e menos em outras. Aqui eu tenho uma forma elíptica da pupila dele, e do mesmo fator eu aumento a composição de melanina na parte inferior, depois eu venho com uma OPI 2, sobe para uma OPI 1. Então, como não tem um processo de adaptação, eu vou prescrever para essa pessoa a OPI 5. Mas lembre-se disso daqui, ó. Qualidade da fotografia, faço a medição da onde termina a pupila e começa a composição de melanina genética. Quando eu tenho acima de 280 microns, aí eu tenho uma OPI 1. Quando eu tenho de 75 microns a 249 microns, uma OPI 2. Quando eu tenho maior quantidade de melanina na parte superior e menor na parte inferior, eu tenho uma OPI 3. Quando eu tenho uma composição de melanina que vai de 0 microns a 74 microns, eu tenho uma OPI 4. E quando eu tenho várias formas de melanina, eu tenho uma OPI 5. Mas volto a recapitular a vocês. Quando vocês puderem, os que puderem, não percam esse encontro que vai ter em Canoas, organizado pela Angel Life, que eu sei que vocês vão lá, e eles se propuseram a ensinar somente a prática.
tá ok? Não vai ter teoria, é prática, tá ok? Depois nós vamos ter em São Paulo, em outubro, com a NutriIris, e em novembro, o professor Silvano Sguari. Quem quiser aprender direto da fonte, vai se encontrar com o professor Silvano Sguari, tá ok? Essa pupila é diferente em algum sinal? Sim, tá? Queixa, essa pupila é diferente em algum sinal. Aqui ela tem uma parte aonde ela cria uma parte elíptica. Esse sinal me leva da pupila muito a problemas de circulação e cardíaco. Tem que se ter uma atenção muito forte. Eu vou tratar essa pessoa, se ela vem se consultar comigo, a dor na coluna dela, lombar, a circulação, e dentro da minha consulta eu vou solicitar a essa pessoa. Você já foi a um cardiologista? Não, não fui. Então, eu vou fazer uma cartinha, entregar na mão da pessoa. Você precisa ir... Ah, você precisa não. Fulano de tal, em análise microsemiótica irídea, foi observado uma descompensação na parte circulatória e área cardíaca, e estou encaminhando o paciente ao senhor cardiologista. Eu não sei tratar coração. Isso se chama integração. Eu trato o que eu sei tratar. E assim se faz amizade entre todas as áreas da medicina. Ninguém é tão bom que resolva tudo sozinho, tá certo? Elas não estão em anisocoria porque aqui ela fez a elipse, tá ok? Achatamento dessa pupila a nível físico e emocional. Os achatamentos, principalmente, eles vão me levar à coluna, tá certo? Eu não estou considerando essa íris como dominante, eu estou considerando essa por causa da profundidade dessa fibra prateada, da psora que tem junto. Se eu venho todo em volta, aqui eu tenho um achatamento muito grande. Área nasal, 8. No enneagrama, é o chefe. É uma pessoa excessivamente controladora. Ok? Que bom, o pessoal está perguntando, estamos tendo dúvidas. Esse formato elíptico não seria em função da cirurgia que o senhor falou? A cirurgia pode ter mexido, mas ele já tinha toda essa tendência. Eu não tenho mais dados, outros dados desse paciente, mas seria interessante perguntar para a colega que colocou no grupo se ele tem hipertensão, se ele está fazendo algum tratamento cardiológico, e se não estiver, deve procurar um cardiologista, tá ok? Não é especificamente da cirurgia. Legal? Vamos lá? Onde é que eu tenho a maior introflexão dessa pessoa? Olha só como é interessante. Ele está com 70 anos, ele está aqui. O que eu faço? Eu vou trabalhar a vértebra da idade atual, 70 anos, né? Você fez a volta, é a mesma que são 10 anos, ó. 70 anos está aqui, ó, na C6. Certo? E depois eu volto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Eu vou na C4. Mas a dor dele não é na lombar, a dor física dele é na lombar. A sequência emocional que força a lombar dele vem daqui de cima. Então, essa pessoa ela faz ou uma quiropraxia, ou faz uma osteopatia. Você vem, coloca gel e esfera na C4, na C6, e eu trabalho toda a parte emocional para ele soltar a musculatura. Prescrevo para ele uma OPI 5, 2 oxigênio, uma terapia proteção e equilíbrio, porque é uma pessoa muito desconfiada de tudo e não consegue se adaptar, um Vital Harp, para ele deixar de sentir dores e encaminho ele junto ao cardiologista, certo? Esse aqui é o nosso mapa. Ó, os problemas dele na dor é por causa dos antepassados, física, mas é uma pessoa que se sente com muita responsabilidade. Nunca se automedique, nunca consulte com quem não te consulta. Eu não coloquei nenhuma imagem de medicamentos, porque eu não sou a favor das pessoas. Nos últimos encontros que eu tenho feito, muitas pessoas que estão assistindo querem tomar medicamentos sem se consultar. E a terapia flor de íris é prescrita por um profissional
na área da saúde que seja o microciometistídeo. Não são tratamentos que se encontram em qualquer local. Pessoal, faltam 20 minutos para as 9 horas. Mostrei 2 pares de íris, falei do cérebro, falamos das dores, falamos da outra posição. Eu estou à disposição de vocês se tiverem mais alguma pergunta sobre esses 2 casos, ou de algum outro caso, alguma dúvida de tratamento. Sempre eu falo, não é um monólogo, é algo que nós fazemos juntos para aprendermos juntos os desequilíbrios que as pessoas têm. Então, a minha pergunta a vocês é, qual que é a dúvida, qual que é a pergunta sobre essa íris? Um outro caso que tem, a minha filha mais nova tem feito muito, um trabalho a nível de universidade com as íris. Muitas pessoas têm procurado por causa de transtornos alimentares, né? Bulimia, que está a parte dela junto. Ó. Você pode... Isso aqui tem enchido o consultório dela, que a gente não faz noção, né? O DSM-5, por causa de transtornos alimentares. Bulimia, né? Problema de abuso sexual. Então, aqui só estou passando rápido. Se alguém tiver alguma pergunta a mais a fazer, se não tiver, eu encerro o meu assunto por hoje. Foi as 2 íris que eu me propus a colocar. Pode, por gentileza, repetir a prescrição do Vital Harp? O Vital Harp é uma das terapias mais fortes que existe no mundo para dor. É o único produto de terapia natural que tira a dor na hora. Então, ele é uma cápsula à noite, após o jantar, durante 5 noites seguidas. Após a 5ª noite, é uma cápsula, noite sim, noite não. E o tratamento é certinho para 1 mês, ok? Pode repetir sobre a miose e midríase? Maior prazer. A miose está relacionada com o parasimpático. A miose gera contração dos metâmeros. A midríase está ligado diretamente ao simpático e gera relaxamento dos metâmeros. A miose, a pessoa busca as respostas fora e acaba colocando a culpa dos seus problemas nos outros. A midríase, a pessoa se volta para dentro, se internaliza e ela se sente culpada pelas situações que ocorreram na vida dela. Ela não bota a culpa nos outros. Ok? Deixa eu entender aqui. Do Vital Harp, sobre a midríase, eu espero que tenha explicado. Pode pôr esferas em crianças? Eu quero ver se semana que vem ou na próxima, a Iris Manuji, né? Ela dá uma aula para vocês, porque ela é especialista em crianças. E ela trata a criança colocando gel e esfera, o resultado é super rápido. Ela coloca o gel e a esfera na criança e na idade que a mãe tinha quando estava grávida. Estou retornando para Criciúma agora no final de semana, tá? Vou conversar com ela para nós marcarmos para ela dar uma aula específica para vocês sobre crianças, tá? Mas a criança se coloca a esfera desde o momento do nascimento. Crianças que tiveram um trauma muito forte no parto, um parto podálico, um parto de fortes. Nós temos tido experiência de colocar 4 gotinhas do Portal do Tempo na água de banho da criança e depois massagear aqui a cervicalzinha dela e colocar a esferinha aqui em cima. E as crianças deixam de ser choronas, deixam de ser crianças com muitas cólicas, se eu tenho acompanhado, tá ok? Se a íris dominante for à direita, então as doenças físicas vêm do seu pai, sim. E os casos espirituais vêm da mãe, sim. Faz esse trajeto ao contrário. Talvez muitos colegas não entendam do que nós estamos falando, mas é uma pergunta específica de um colega aqui. Tá? Ele também pode ser indicado, deixa eu ver, em casos de câncer, o Vital Harp? Não, ele é para casos de dores. O que eu indico muito para casos oncológicos é a OPI, o Oxygen Plus e a Seiva do Amazonas. Tenho tido resultados muito bons em ajudar casos oncológicos com esses 3 produtos. A OPI correta, o Oxygen e a Seiva do Amazonas. Além da terapia Portal do Tempo, porque ela deixa de informar situações negativas
ao câncer. Mas isso é uma aula muito complexa, ok? Ele também pode ser... Não, então eu respondi, não pode, não é indicado para câncer o Vital Raro. Hemisfério, se a íris dominante for a direita, o hemisfério cerebral dominante é o esquerdo. Deixa eu só achar aqui uma coisa para vocês. Só um minutinho, que essa aqui já fica bem fácil. Aqui, ó. Olha como é interessante. Isso aqui já vem desde Bernard Jensen. Tá, ó. Aqui, deixa eu aumentar. Lado direito e lado esquerdo, ó. Tá observando aqui na imagem, ó, o quiasma óptico faz a inversão. Então, se a minha íris direita é dominante, ela é masculina, porém no quiasma óptico ele vai para o hemisfério cerebral esquerdo e vice-versa junto, tá ok? Aqui eu vou deixando aqui junto, deixa eu ver aqui. Perdão, tá aqui. Se o trauma foi gerado na gravidez da mãe, a esfera e gel será colocado no local da vértebra correspondente à idade atual e a outra na esfera onde seria. Só um minutinho aqui, que essa pergunta é muito importante. Primeiro, nós nunca tratamos o trauma de gestação na primeira consulta. O trauma de gestação sempre é tratado no retorno, tá certo? E tem vértebras específicas da parte da gestação, não são as mesmas vértebras. As vértebras da gestação correspondem ao sistema nervoso, aliás, sistema nervoso não, à parte dos dons do Espírito Santo. É muito bem complexo, é uma profundidade muito grande. Só quero ver se eu acho aqui as vértebras da gestação. Acho que é mais duas aqui, só um minutinho. Ah, não está aqui, vou ter que trocar. Não está nesse meu, nesses slides. Eu fico te devendo essa informação das vértebras da gestação, tá? Quem não é microsemiotisterídeo pode obter essas medicações? A terapia flor de íris são para profissionais da área da saúde. Entre em contato com a harmonia vital. Sou homeopata e iridologista. As esferas têm algum efeito colateral? Não, só de limpar e reinterpretar o trauma. As esferas que nós utilizamos, a prata, ela é neurocondutora e anti-inflamatória, mas sempre se utiliza a prata com o gel polifômico francês, porque daí ele trabalha a medula oblonga, que vai atuar nos 3 cérebros, reptiliano, límbico e neocórtex. Ajuda pacientes já debilitados a seiva? Muito. A seiva é, olha, esses dias atrás foi a seiva para a parte da Grécia. As plantas brasileiras nossas fazem verdadeiros milagres, tá ok? No par de íris com a mancha branca, eu coloco a esfera. Minha bateria acabou e eu só ouvi passar gel na C4 e C6. Justamente esse, C4 e C6. Pessoal, tudo certinho? Estão ouvindo bem? Alguma pergunta a mais? São 20 horas e 51 minutos. Se vocês não tiverem mais perguntas... Professor, íris dominante tem alguma relação do lado que dorme? Não, nunca fiz essa pesquisa. Pode até ter, mas eu nunca fiz essa pesquisa, tá certo? Boa noite, Clodoaldo. Essa questão quiasma óptico na íris, exemplo direito, que tem ligação com o pai, na área temporal, dessa mesma íris, se possui muitos, teria ligação com a mãe? Sim, é possível, sim. Tá ok? Caros colegas, nunca se automedique. Nunca se consulte com quem não te consulta. O que eu quero dizer com isso? Tem profissionais da área da saúde que só olham para o cliente, para o paciente e falam assim, o que você tem, tal coisa, está aqui tal remédio. Tem profissionais da área de saúde que querem vender remédio. Você vive da tua consulta. Então, se você não tiver um bom profissional te consultando, saia da sala e vá embora. Remédios são substâncias que fazem bem para quem precisa quando o remédio é certo. Há evidências de vícios de drogas na íris? Sim. Podemos fazer uma aula sobre isso semana que vem. Na outra semana vai ser com a íris. Meus amigos, uma boa noite para vocês. Peçam muito a Deus sabedoria. Tratem a vocês mesmos. Conversem com a alma humana, que é os seus olhos. Um forte abraço. Estou no Mato Grosso do Sul,
andando a cavalo, passeando por aqui e deixei esse chapelão para vocês. Abraço no coração de cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.